Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna. Eu sou a Stephanie e a gente vai gravar nosso primeiro vídeo do canal Falando Literalmente. A gente vai começar com a resenha do livro Revolução dos Bichos, de George Orwell. No final, não se esqueça de dar a curtida, o like no nosso vídeo E se inscrever também. E a gente vai colocar aqui a nossa página do Face, então não se esqueça. É pra vocês darem também sugestões de que livros vocês querem que a gente fale. faça. Fiquem ligados. Muito cuidado. Este vídeo terá muito spoiler. Tcharam! Bom, então como a gente já falou, o livro que a gente vai falar é a Revolução dos Bichos. Ele tem grande parte de intertextualidade com a história da Revolução Russa. Só que a questão do livro é que eles são baseados em personagens que são animais. Só que esses animais, eles agem que nem humanos. Então eles andam, eles falam. E os ditadores da história, eles são porcos. Os animais faziam parte da granja de Solar, onde o Sr. Jones e os peões da fazenda começaram a maltratar eles. Com isso, eles começaram a ficar muito revoltados. E assim eles atacaram o Sr. Jones e os peões, fazendo com que os animais expulsassem eles da fazenda. E daí com isso, eles foram expulsos e os animais começaram a tomar conta da fazenda por si próprios. Começaram a fazer o que queriam, imporam regras. Sim, aí que entra a questão mais ou menos da intertextualidade com a Revolução Russa. Porque os porcos são escolhidos, porque na verdade eles se escolhem, porque eles se consideram os mais inteligentes. Então, eles começaram a comandar a fazenda e criaram regras. Onde ninguém poderia beber como um humano, ninguém dormiria como um humano e ninguém maltrataria como um humano. E assim eles começaram a impor regras para os animais, o que eles tinham e o que eles não poderiam fazer. Principalmente, eles não poderiam beber igual o humano bebe, não poderiam dormir igual o humano dorme. No caso, eles não poderiam dormir em lençóis. Camas. Eles continuariam dormindo igual eles dormiam antes. Sim, vivendo igual eles viviam antes. Eles não poderiam ter luxo, eles não poderiam maltratar os outros. E só que o problema maior foi que todas essas regras começaram a ser mudadas do meio da história pro final. Porque os porcos, eles queriam se autofavorecer com essas regras. E como não estavam agradando eles começaram a mudar. E como os animais não eram muito alfabetizados, eles começaram a não perceber isso direito. Onde todo mundo podia bater em todo mundo. E os porcos poderiam beber, poderiam dormir na cama do Sr. Todas as regras foram mudadas a favor dos porcos. E eles diziam que não foram mudadas, que já estava daquele jeito e os animais que não acreditavam porque eles... Tinham 3 porcos que comandavam a fazenda, que era o Bola de Neve, o Napoleão e o Garganta. Só que acontece um imprevisto com o Bola de Neve no meio da história. Bola de Neve queria criar na fazenda um moinho de vento. Porém, Napoleão falou que isso não estava certo. Ou seja, ele não deixou. O que ele fez? Ele chamou os cachorros e expulsou Bola de Neve da fazenda. Sim, só que o que acontece, o pior foi que pouco tempo depois, Napoleão, ele resolveu construir esse moinho de vento. E os animais começam a trabalhar duro na construção desse moinho, e quando ele está quase pronto, ele é destruído numa noite. Só que isso ocorre por causa de uma tempestade. Só que o Napoleão faz a cabeça dos outros animais da fazenda, dizendo que isso aconteceu porque o Bola de Neve foi lá de noite e destruiu tudo por vingança. Então, tudo que acontece na fazenda, o Napoleão começou a colocar a culpa no Bola de Neve, dizendo que era tudo culpa dele, que era tudo isso que ele estava planejando. E até que tudo que eles iriam escolher era por votação. Porém, chegou em uma parte que o Napoleão falou que não ia mais existir nada por votação, que quem decidiria tudo era ele. E isso é uma grande intertextualidade com a Revolução Russa, que é mais ou menos exatamente o que acontece. Só que, enfim, na história existem vários imprevistos, várias distorções de histórias. Por exemplo, tem animais que somem, animais que são desfavorecidos, morrem.
Só que isso nenhum dos animais acaba dando muita importância. E esse dos animais não dar muita importância também é muita intertextualidade com a Revolução Russa. Porque não era todo mundo que dava muita importância para o que acontecia. Para o que realmente estava acontecendo. Sim. E esses animais que eles não davam tanta Muita importância para o que estava acontecendo na política da fazenda, eles representam a população daquela época, né? Porque eles nunca deram muita ênfase para o que acontecia. Nunca pesquisaram, nunca deram muita importância. Para eles, o que falavam era aquilo. Eles não queriam saber mais do que estava acontecendo. Ou, se ela falasse, a pessoa morreu, beleza, morreu. Ninguém vai investigar. Eles não iriam investigar se era verdade, se ele tinha morrido, ou se tinham matado, ou o que aconteceu com a pessoa. E isso é exatamente o que o livro, o objetivo principal do livro. Quer dizer, a desinformação, o objetivo do livro é exatamente mostrar isso. Porque a falta de informação das pessoas de irem atrás e pesquisarem as coisas. Que era o que elas não faziam. Elas esperavam e o que o ditador ou a pessoa falava pra elas estava certo. É o que acontece realmente no livro, porque os bichos não estão nem aí. Sim, acontece o que Napoleão falava era o que eles fariam e pronto. No caso, isso é exatamente a ditadura. A partir dessa história, a Bola de Neve começa a não aparecer mais na história. E o Napoleão, ele tinha uma regra que falava que nenhum animal deveria falar com o humano. Só que essa regra é quebrada por ele mesmo, porque ele resolve exportar as coisas que eles produziam na fazenda e vender para fora. Tá. E eles acabam, o Napoleão, ele acaba quebrando uma das regras, que era que os animais não poderiam conversar com os humanos, dizendo que ele ia fazer aquilo pro próprio bem da fazenda para ela ganhar mais dinheiro. Ou seja, ele quer exportar as coisas que os animais produziam, que já não era muita coisa, que já estava ficando muito escasso, porque tudo que os animais produziam não ia muito de comida para eles. Então ele começou a produzir e querer vender. Só que como os animais não poderiam falar com os humanos, e Napoleão quebrou essa regra porque quando ele teve essa ideia de exportar as coisas, ele contratou um fornecedor. E o que esse fornecedor fez foi... Ele começava a exportar os alimentos, só que quando ele golpear o Napoleão, porque... Sim, porque ao invés dele, pagar pro Napoleão, na primeira tentativa ele tentou dar um cheque falso. Só que o Napoleão se fingiu do inteligente, que era o que ele classificava os porcos, e resolveu falar, não quero esse pedaço de papel, eu quero todo o dinheiro em notas de 5. Só que ele recebeu notas de 5 falsas. O livro terminou dizendo que passou muito tempo e os porcos começaram a ter atitudes de humanos. Sim, eles começaram a comandar tudo e eles começaram a andar em 2 patas, o que era uma das regras, que nenhum animal poderia andar em 2 patas. E assim, 4 patas bom, 2 melhores ainda. Quando eles acabaram de começar a escrever os mandamentos, o primeiro mandamento era que qualquer coisa que andasse sobre 2 patas era horrível. Era um inimigo. Só que o que acontece? Isso no livro começou a mudar. E eles começaram a dizer que 4 patas era bom e 2 eram melhor ainda. Ou seja, eles começaram a achar que os humanos eram melhores do que os animais. E daí foi quando eles começaram a andar em 2 patas. Sim, daí os porcos começaram a batalhar e no final do livro termina com eles realmente andando em 2 patas. O que é totalmente contraditório do que eles imporam na primeira regra que eles criaram. Sim. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a intertextualidade que esse livro tem com a Revolução Russa, que é diversas coisas, que a gente até comentou um pouco no resumo da história, mas agora a gente vai falar de uma forma mais específica. Completa. Bom, uma das grandes intertextualidades que são citadas é que o Bola de Neve ele é considerado um expansionista e o Napoleão um ditador. As rixas e as suas brigas, eles fazem ligação direta a Trotsky e Stalin. No caso, Trotsky acabou sendo perseguido e morto pelo exército do Stalin. Só que o exército do Stalin. Só que isso não é o que acontece no livro, né? Porque Bola de Neve ele não acaba literalmente morto, ele só acaba sendo fugitivo da fazenda. Bom, na questão onde o Napoleão expulsa a Bola de Neve
com os seus cães, eles fazem uma espécie de segurança de Napoleão, ou seja, que era o que acontecia muito na Revolução Russa. Todos os ditadores eles tinham uma espécie de um exército de segurança só para eles mesmos. Bom, o Garganta ele era o principal, digamos, porta-voz do Napoleão, porque era ele que ele quem falava para as pessoas, para os animais no caso, tudo que tinha que acontecer, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Então ele é meio que o porta-voz de Napoleão, como acontecia naquela época, que era mais ou menos quando tinha os ditadores e tinha os porta-voz deles, onde eles faziam propagandas políticas e diversas outras coisas. Isso é uma intertextualidade muito grande também com a Revolução Russa. Como a gente também já havia falado, muitas pessoas são muito desinformadas. Principalmente naquela época, né? E no livro, as pessoas desinformadas, no caso, são os animais. Tem uma grande influência também, que é sobre os animais da Revolução dos Bichos, que eles trabalham sem parar e ganhando muito pouco. Eles representam uma classe operária daquela época, só que no caso do livro eles não ganham dinheiro, eles não são remunerados, eles são remunerados através de comida, através de alimento. Só que o que acontece? Isso começa a ficar muito escasso, porque o Napoleão começa a sumir com a comida e assim eles ficam sem comer. Então é isso, a gente agradece muito a você que assistiu o nosso primeiro vídeo, que você teve paciência. E não esqueça de dar like se você gostou. Se inscrever no canal. A gente vai deixar o link da nossa página do Facebook pra vocês acompanharem. Aqui na descrição do vídeo ela vai estar. Sim, pra vocês acompanharem o nosso trabalho e tal. E se vocês tiverem alguma sugestão de livro pra gente comentar, deixa nos comentários. Que daí a gente vai ler e vai fazer praticamente o que a gente acabou de falar. Fazer resenha. Isso. Vai fazer resenha. Se vocês tiverem alguma sugestão de livros, é só vocês comentarem aqui embaixo do vídeo que a gente vai procurar ler e fazer uma resenha do livro igual a gente acabou de fazer da Revolução dos Bichos. E então é isso. Tchau!